Sou a Nancy Nagata Gasparini, faço parte da equipe da consultoria Nagata e Gasparini e a gente conversa um pouquinho nesses vídeos sobre o nosso dia a dia na clínica e o que a gente pode ajudar as empresas. Eu vou falar hoje sobre por que o colaborador não fez determinada atividade. Então eu vou falar o que acontecia há vários anos atrás, a gente ficava chateado, chamava o colaborador, dava bronca, a gente não fazia análise, né? Hoje, o que você tem que fazer? O colaborador não fez alguma atividade que você achava que você tinha orientado, você tem que fazer a análise crítica do que aconteceu. Então, primeiro, ele não quis fazer por resistência à mudança, né? Às vezes ele está acostumado a fazer as coisas de uma maneira e mudar, vocês sabem que é muito difícil. Mudar um hábito, alguma coisa que você faz com muita rapidez, quase inconsciente, no automático. E quando você muda, às vezes você tem que começar a voltar a prestar atenção nos passos. Isso pode gerar um pouco de atrito para o colaborador fazer uma determinada atividade. Então, talvez você, no papel de líder, tenha que tirar os atritos. Ele está com medo, então você falou para ele fazer alguma coisa, orientou a fazer alguma coisa, mas o líder do local falou para não fazer e o colaborador tem receio de ficar constrangido entre dois líderes. Será que você não precisa avaliar se o colaborador está com algum receio, algum tipo de medo? Esse é um ponto também. E se ele não quer fazer, será que você treinou adequadamente esse colaborador? Você treinou de uma maneira correta? Você viu? O legal é você fazer uma vez, você avaliar se o colaborador está fazendo com a performance que você acha que é interessante e dar um feedback para ele, sempre se é uma atividade diferente ou uma atividade mais complexa, a gente sempre tem que estar dando feedback. Ou eventualmente a comunicação foi truncada, então às vezes você acha que você explicou e ele não entendeu o que você falou, do jeito que você falou. Então é interessante você avaliar isso também. E às vezes ele não faz por causa de um contexto, então às vezes o número de atividades que ele tem, você, além daquelas atividades, você colocou mais outras atividades e você não colocou no tempo do trabalho um período para ele fazer aquela atividade. Então isso também pode dar conflito. Ou ele não pôde escolher, ele não tinha segurança psicológica para te falar, olha, eu não tive tempo de fazer isso, ou senão eu posso tirar tal atividade para eu dar prioridade para o que você me pediu. Então, isso indica que o colaborador tem segurança para ele chegar para você e estar conversando, comunicando, discutindo quais são as prioridades. Isso é muito importante a gente avaliar também. Então, é importante você não estressá-lo no sentido de chegar e já dando bronca, né? Você tem que fazer uma análise da situação. Porque hoje, no pós-pandemia, a gente sabe que tem muitos casos de burnout. O burnout ele pode ocorrer quando a gente tem uma parte do cérebro, que é a amígdala, que é responsável pelas emoções. Então a gente pode dar aquela reação de medo, de palpitação, de suor, e a gente vai ter uma reação. Se a gente tem aquela habilidade, então a gente tem o estímulo, mas a gente tem a habilidade para a gente responder esse desafio, esse estímulo, fica tudo bem, até é bom porque a gente consegue responder aos desafios, isso fica como se fossem conquistas que a gente tem no decorrer do dia no trabalho. Mas se você não ensinou, por exemplo, o colaborador e você espera que ele faça alguma coisa, isso só vai gerar ansiedade e ele não vai conseguir fazer, vai se sentir incompetente para fazer aquilo. Isso pode aumentar a chance de burnout. O engajamento ele é diferente do burnout. Nem sempre são 100% opostos, né? A gente vê, eu vou contar um caso pessoal. Eu fui me vacinar de Covid e numa das vezes, 4 vezes, né? Como eu sou da área da saúde, e uma das vezes as meninas falaram assim:
Ah, e o tempo, eram 3 meninas que estavam na sala, que elas iam me vacinar, uma anotando, uma preparando a vacina. Ela falou assim, ai, o tempo não tá passando hoje, tá cansativo, ela olhando no relógio a todo momento. Você vê que não tinha engajamento, não tinha burnout, mas não tinha engajamento. Então, nem sempre, se você não ter engajamento, significa que a pessoa está num burnout. Mas é sempre interessante a gente sempre fazer análise crítica, e quanto mais a gente conseguir que o colaborador tenha engajamento, o que vai acontecer? Vai ter engajamento na casa dele, então ele vai levar essa sensação de conquista, de engajamento para a família. Isso é bom para a família. Então, não só a gente sabe que a pessoa que trabalha, ela não é uma única pessoa que trabalha, ela bate ponto, ela vira outra pessoa, não é a mesma pessoa. Então é interessante que a pessoa tenha essas vitórias para contar em casa. A gente sabe que o estudante que é mais esforçado, vamos dizer assim, ele geralmente é mais engajado. Alguns trabalhos mostram isso. Então é legal a gente estimular esse engajamento, que a gente acaba também fazendo com que a equipe inteira sinta essa força desse engajamento e queira se sentir dessa maneira, com pequenas vitórias diárias. Então, essa é a dica para vocês analisarem quando você orienta alguém e você sente que a pessoa ou não entendeu ou tem um problema de contexto, mas faça análise crítica. Não saia aí dando bronca, um feedback ruim, negativo, porque a gente sempre tem que dar oportunidade para as pessoas se desenvolverem. Um abraço!